Eu convidei a minha mãe pra gente falar sobre sexualidade, como foi pra ela e os momentos de quando eu contei sobre a minha sexualidade, como aconteceu. Minha mãe já tá entrando aqui. Então, pessoal, essa é minha mãe, a Dona Rosa, mais conhecida como Rosinha, e eu convidei ela para fazer essa live. Como nós estamos no mês do mês internacional do orgulho LGBTQIA+, que vai ser dia 28 agora. Eu convidei a minha mãe para participar aqui da live, eu e minhas loucuras, né, mãe? Com certeza. A minha mãe é um pouquinho tímida para fazer vídeo assim, mas ela vai se soltando. Eu mandei algumas questões para minha mãe falar, então vai ser meio que vou jogando algumas perguntas aqui e a gente vai dialogando, tá, mãe? Então, Tá bom. se o pessoal que está assistindo aqui, que ainda é pouquinho, quiser fazer alguma pergunta no meio da conversa, pode jogar as perguntas aí, tá? Mãe, eu queria perguntar para a senhora sempre soube que eu era gay desde criança ou não? Desconfiado. Desconfiava? Sim. A gente vai percebendo, né, aos poucos, mas a gente vai acompanhando tudo e tem diferença de atitude, né, da criança, do menino, né, sem ser, e de você, no caso, que era. E só que eu nunca comentava com você e também nunca comentou comigo. A partir daí, né, para quando se aceita, quando a pessoa, como que eu vou falar, se assume, quando a pessoa se assume, como você chegou na época e se resolve, aí há uma grande diferença. Aí é um baque, é uma verdade que vem à tona, né? Partindo da pessoa. Porque... Pode falar? Pode continuar falando, mãe. Eu até então desconfia, né? Só uma desconfiança. Mas aí vem a confirmação da pessoa, do filho. Eu tô falando como mãe. E aí vem aquele baque, será que é mesmo? Né? Vem a pergunta. Nossa. E quando aconteceu de eu me resolver e vir à tona esse assunto, como que foi para a senhora? Chorei muito. Muito, 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 muito. Porque tanta coisa passou pela cabeça. Dúvidas, medo. Como eu faria para acolher, para ajudar, porque a família inteira era e é, né, meio que resistente a certos pontos, que eu já nem comento, nem de ninguém. Então, eu não sabia que atitude tomar. Pelo menos, acho que uma semana, uns 15 dias, eu acho que eu demorei para digerir. E depois eu, de muito pensar e olhar e te ver como filho que você é, então veio a certeza de que eu tinha que te abraçar, eu tinha que te acolher, eu tinha que te amar como você era, da mesma forma que eu sempre te amei. Eu não tinha que mudar.
eu tinha que te respeitar da mesma forma que sempre te respeitei. Então, aí sim, tudo tornou mais fácil, tudo tornou mais claro. Foi fechando o quebra-cabeça. Foi colocando as pedrinhas que faltavam, né? Foram fechando. Só para contextualizar quem está assistindo, isso deve fazer uns 12 anos, mãe, mais ou menos? Mais ou menos, isso. Mais ou menos uns 12 anos, né? Faz uns 12 anos, mais ou menos, que veio à tona toda a questão da minha sexualidade abertamente, né? Que eu saí do guarda-roupa, do armário, do guarda-roupa, da gaveta, saí de uma vez, né? E a minha mãe está contando justamente sobre esse contexto de quando veio esse assunto à tona e o que ela sentiu. E quais eram os seus maiores medos, mãe? Como mãe, a senhora, por ser uma mãe de uma pessoa abertamente declarada homossexual, e também o medo, ou não, do que poderia acontecer comigo. Qual era esse sentimento? Separando o que era seu de mãe e sobre mim. Meu medo de mãe era não saber resolver, encarar. Uhum. Aceitar, né, no caso, mas aceitar até que, sei lá, para mim foi assim, mas a atitude, eu não queria magoar. Eu jamais pensei em magoar, em deixar... Magoar a mim, a senhora tá falando? Sim, a você. Deixar falhas, né, nos momentos em que você precisasse. Então, tudo isso vinha. Agora, medo em relação a você, né, no você assumir, seria medo de alguma agressão, medo de alguma doença, né, tanto para você quanto para o parceiro, né? Uhum. Então, eu acho que a pessoa tem que se conscientizar bastante nesse ponto, porque são vidas, são Sim. vidas. Então, esse era meus medos. Ô mãe, eu não sei se a senhora viu aí, mas a Jaque mandou um beijão pra senhora. Falou que a senhora tá linda digital. Dá outro para ela, né, Jaque? Deus abençoe você. E, mãe, eu tô aqui copiando na colinha aqui. Tá. E como foi o processo ao longo dos dias seguintes, depois desses 15 dias que a senhora falou de sentimento, de medo, de entender tudo isso? Como foi para a senhora ao longo dos processos? Não no dia de hoje, mas nos primeiros momentos. Como foi? Foi de silêncio. Eu me calei até... Eu queria ter a certeza de que não iria haver mudanças, nem de você, né, nem da tua parte, e nem da minha. Porque às vezes acontece. Então, como eu sou meio centrada, né, eu queria ter certeza, tanto do meu lado quanto do seu, da minha aceitação, do meu respeito, do meu amor não, porque esse é incondicional. Mas, assim, com que você participasse do mesmo jeito da família, sabe? Eu queria continuar do mesmo, tudo como era, sem mudança. Então, nesses dias foi de assim, um silêncio, um momento assim de reflexão, de colocar os pingos nos is. Então, até que você veio e a gente conversou junto, de cara a cara. Aí
tudo se resolveu da melhor maneira, porque até então ficou no ar. Ficou no ar. Sim. E depois, agora, saindo desse momento mais delicado, que era a revelação e tudo mais, nos momentos seguintes, por eu ser meio conhecidinho aí na cidade, e todo mundo normalmente saber quem eu sou e tal, como era para a senhora? As pessoas chegavam a perguntar: ah, o Robson é gay, como é isso, como é aquilo, ou nunca ninguém falou nada? Não, nunca ninguém perguntou nada, só que quando eu percebo que há dúvida no ar, eu completo a situação. Então já aconteceu de ficar entre linhas. Já a pessoa, né, dá a entender que gostaria de saber, né? Então eu já entro brincando. Eu entro numa brincadeira e dou a resposta. Não, eu tenho um filho gay e amo do mesmo jeito. Quem gosta dele, gosta do jeito que ele é. Quem não gosta, ninguém é doce para se gostar. Sua linda. E... eu lembrei de um fato que eu anotei aqui, que foi engraçado, quando eu já estava em Taquaritinga, quando eu comecei a ir para balada gay, LGBT, e eu não falava abertamente que eu estava indo para uma balada gay. E a senhora sempre ficava: mas tá indo aonde? Tá indo com quem? O que você está fazendo? E eu lembrei de uma cena que era um sábado à noite, e eu já estava em Ribeirão Preto, onde a gente ia para balada gay, estava eu e meus amigos, e a senhora me ligou, tal, perguntando. Falei: mãe, tô indo para uma balada gay. Como foi isso para a senhora? Não tive assim esse baque. É nessas baladas que às vezes eu me preocupava, entendeu? Porque às vezes tinha, né, as revoltas, né, mas eu acho que para mim, porque eu nunca tive, né, Robson, essa discriminação. Então... Certo. E mais uma pergunta aqui, mãe. E quando eu cheguei com o meu primeiro namorado em Bernardino, como que foi para a senhora? Filho, foi assim, para mim, normal. Só que aí ficava o pensamento, como vão olhar isso, né? Aí também já tirei logo isso da cabeça, porque passei a pensar que a partir do momento que você tinha assumido, se resolvido, era isso que a gente ia ter que encarar. Então, que fosse da melhor maneira. E eu acho que, graças a Deus, sempre respeitamos, né? Sim, bastante. Inclusive nos dois relacionamentos que a família esteve envolvida, né? Sim, com certeza. E ao longo desses anos, agora, depois de tantos anos, de tantos momentos de vivência e tudo mais, hoje, existe alguma situação que a senhora fique constrangida ou sem graça, ou comigo ou com outras pessoas sobre isso? Não, filho, não. Comigo não. Porque tudo que uma mãe quer é ver o filho feliz. Só um minutinho. Ele é o ceguinho. É o cachorrinho ceguinho. Ele entrou aqui. Viu? Eu estava falando, né? Tudo que uma mãe quer é ver o filho feliz. Então, nessa jornada, entra muito
que eu sempre repito, bato sempre nessa tecla. Respeite para ser respeitado. Ame, né, para ser amado. Então, tudo que a mãe quer é isso. Você não precisa sair se vangloriando de tudo, porque isso está tudo na mão de Deus e você é o que você vai viver o que você é no teu espaço, no teu limite. Então, eu acho assim que eu participo, porque eu sou feliz, né? Amo viver essa vida. Então, se você é meu filho, é porque Deus te deu. Eu aprendi com você e tenho certeza que você aprendeu comigo. Sim. Muito. E o que você acha que mudou na sua forma de pensar dentro de todo esse universo, entre a senhora desconfiar da minha sexualidade, saber da minha sexualidade e depois vivenciar a minha sexualidade? É a familiarização que a gente passa a ter com outros. Porque até então eu não tinha essa, como que eu vou falar? Essa facilidade de olhar, né, para as pessoas que são gays. Eu não tinha essa facilidade. Hoje não. Hoje para mim é normal, assim, é natural. A gente conversa e eu respeito do mesmo jeito que a pessoa me trata, sabe? A pessoa sabe que eu aceito tudo isso. Acho que só assim da gente conversar, a pessoa já percebe, né? Então, isso aí me favoreceu bastante, porque eu não tinha, então... Aliás, eu nunca me preocupava com esse lado, porque, na verdade, eu achava que não fazia parte da minha vida isso. Aí, depois que você se resolveu, passou a fazer parte da minha vida. Então, passei a participar também da vida de outros que se aproximaram de mim com certas dificuldades. Então, eu tentei ajudar, eu tentei resolver, né? Não resolver, mas tentar fazer com que a pessoa se resolvesse, encarasse pai e mãe, mesmo que doesse, mesmo que fosse uma dor, mas é uma dor momentânea. E então são casos que... E outra, eu acho que a partir do momento que a pessoa fala, conversa, ela própria se liberta. Ela tira aquele peso que está com ela e tira o peso que está com a mãe. Porque não só a mãe, o pai, né, os irmãos, porque são coisas que é o que eu estou falando, faz parte da vida. Então, a gente tem que estar junto. Então, não é o mesmo barco, mas remamos pela mesma finalidade. Isso eu acho que para mim foi muito melhor, depois que eu me resolvi, todo mundo ficou sabendo e começou a fazer parte da minha vida. Eu me aproximei muito mais dos meus irmãos e da senhora também. Eu e a senhora sempre fomos próximos, mas eu sinto que eu me aproximei bastante mais. Eu me aproximei mais dos meus irmãos depois disso tudo, né? A gente começou a conviver e fazer mais coisas juntos. Isso para mim foi bem legal. Muita briga, nós dois, né? Mas nós vamos que vamos, né? Mas porque o Eugênio é parecido, dona Rosa? Será? Tem minhas dúvidas. E aqui meio que indo para um finalzinho, você já presenciou alguma situação
que ou a senhora interviu ou a senhora só viu de algum tipo de preconceito? Comigo eu sei que não, porque eu nunca vivenciei, mas com outras pessoas, a senhora já vivenciou e esteve presente? Não, filho, assim, diretamente não. A gente ouve falar, né? Ouvir falar uma coisa, presenciar é outra. Nesse aspecto eu acho que a gente sempre foi muito privilegiado, né? Eu De acho que. não ter convivido com pessoas que pudessem fazer algo. E outra, aqui é uma cidade pequenininha, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que acontece mais num lugar maior, né? Então, mas aqui muito pouco. E os poucos a gente ouve. Então, aí a gente já não pode falar por eles. E indo para uma finalização, uma mensagem que a senhora deixaria para as mães de filhos que estão em momento de se resolver, de se entender, ou mães que sabem que os filhos são, mas nunca falou, e uma mensagem para essas mães. Filho, uma mensagem, mas é muito difícil falar para as mães. Eu acho que cada uma vai ter uma atitude diante disso. Mas, diante de qualquer problema, o amor ainda vence. A compreensão, o carinho, o apoio. Vamos chorar junto, vamos rir junto, vamos sofrer junto. Porque nós ensinamos os filhos da mesma forma. Todos. Eles crescem e cada um toma as rédeas, batem as asas e voam. A mãe e o pai só fica ali na âncora para um porto seguro. Então, mãe, dê a liberdade para o teu filho, desde que ele respeite a sua vida, que a ame. O resto, Deus toma conta. Jesus abençoando cada momento da nossa vida. Que lindo! Mãe, tem uma mensagem aqui para a senhora, ó, do Bruno. Parabéns por seguir amando e apoiando o seu filho. O amor verdadeiro aceita, compreende e cuida. Essa mãe é uma heroína por aceitar reconstruir alguns dos seus próprios conceitos. Obrigada, Bruno. Eu acho que isso aí faz parte da nossa vida, como eu já falei, e quanto mais a gente vive, a gente mais aprende. Mais flexível a gente se torna. Então, que seja para vocês isso aí também. Muitas pedras no caminho, né? Mas a gente ultrapassa todas essas barreiras. Alguém tem alguma pergunta para fazer aí? Para ela ou para mim? Senão eu já abordei tudo aqui, das coisas que... A senhora queria falar alguma coisa, mãe? Fora o que a gente comentou aqui já? Como que você se sentiu ou as dificuldades que você teve para chegar até mim e dizer a verdade? Boa pergunta. É um momento bem delicado, difícil. Acho que só vou precisar acender a luz aqui, peraí. Ixi, eu acho que piorou. Não, tá bom. Para mim foi um momento, não para mim, de algumas pessoas que a gente já conversou,
é um momento bem delicado esse de falar, né? Porque normalmente nós sabemos, entendemos a nossa sexualidade, só que não aceitamos devido a mesmo o medo da sociedade, o medo do que a gente pode... Porque é completamente diferente. E na época, falando há 12 anos atrás, a gente não tinha referência nenhuma de homossexuais, né? E normalmente a gente tinha uma referência de pessoas trans e travestis que eram pessoas marginalizadas, pessoas que viviam a tangente da sociedade, e aquilo nos causava medo devido a tudo que vivenciava dentro de uma cidade pequena que a gente tinha aí. Nós tínhamos umas 4 referências desse aspecto, e a gente viu quanto essas pessoas sofriam. Então, a minha referência de homossexualidade eram essas pessoas, e no qual eu tinha medo de se tornar aquilo, e eu não tinha referências diferentes daquilo. Então, era medo. Era um conflito gigante, constante, de medo. Medo de falar, medo de se entender, medo de se resolver. Quantas e quantas histórias a gente escuta que mães e pais expulsam filhos de casa. Por mais que eu achava que isso não iria acontecer comigo, mas sempre teve o medo disso acontecer, da reação da senhora, da reação dos meus irmãos. Então, é um sentimento de medo constante. Hoje, eu não consigo lembrar de fato como era esse medo na época. Mas eu lembro que era um medo constante, assim, de vivenciar a minha sexualidade. E para mim foi libertador quando isso aconteceu e eu pude vivenciar isso com mais naturalidade. Eu acabei não mudando a minha forma de ser, de agir, de vivenciar. O meu dia a dia não mudou nada. Graças a Deus. Não tive nenhuma mudança radical. Nesse aspecto, eu estou muito privilegiado pela família que eu tenho, pelo apoio que eu tive, pelo abraço e acolhimento que a minha família me deu. E depois eu comecei eu acho que eu comecei a ser mais natural, ser quem eu sou, falar como eu sou e tudo mais, sem ter travas, sabe? Sem ter medo de falar algo, porque poderia ter uma conotação de ser gay, de ser bicha, e eu tinha que ficar distante disso. Então, existe um medo anterior e um conflito interno gigante, e o posterior é uma libertação, né? De eu poder falar como eu falo naturalmente em casa, como eu me expresso, como eu acho, eu comento de pessoas bonitas que eu acho que estão com a senhora, ou com meus irmãos, ou com a minha família, como todo mundo faz dentro da heteronormalidade que fazem, né? Então, eu acho que isso, para mim, foi muito gostoso, vivenciar isso. Estar dentro de casa, acolhido pela minha família, ou sozinho, ou quando eu estou com os meus namorados, que já tive essa oportunidade, de vivenciar naturalmente, sem ter nenhum medo de ser retalhado, né? Então, eu acho que foi mais ou menos essa transição do medo para a libertação. E o mais louco para mim é que, assim, do medo para a libertação não mudou nada. Mas é muito mais uma carga psicológica do que, de fato, uma mudança tangível. Não é uma coisa assim, mudei, cortei o cabelo, raspei a barba e tô diferente. Não. Não houve mudanças físicas, foram só mudanças emocionais. E por isso que eu falo que sou muito privilegiado nesse aspecto da minha sexualidade. E por ter esse privilégio de ter uma conversa aberta com a minha família e tudo mais, eu resolvi fazer essa live com a senhora para trazer um pouquinho da nossa experiência, para servir de inspiração ou oportunidade, e que outras mães ou outras pessoas
que possam vivenciar isso que eu vivenciei, a senhora também, possa ter como exemplo de referência, coisa que eu não tinha na minha época, e poder contar um pouquinho da nossa história. Que bom, filho. No meio de tudo isso, eu quero agradecer aos teus irmãos, o Rodrigo e o Ronildo, Sim. pela compreensão que eles tiveram também, pelo respeito, pelo amor que eles transmitem, porque nós crescemos os 4, né? Uhum. Difícil. E hoje eu vejo vocês encaminhados, o Rodrigo com a família, o Ronildo trabalhando, graças a Deus, com a família, e você se realizando. Então, tudo que uma mãe quer e sonha, é isso. É ver os filhos felizes. Entendeu? Esse é o amor incondicional. De mãe para filho e do filho para mãe. E que vocês sempre tiveram do meu lado. Nos melhores e nos piores momentos. Não tem como não amar vocês 3. E mais os netos, né? As 2 noras que vieram para ser filhas. Eu amo muito. Amo de paixão. Eu quero que você seja muito feliz na tua escolha. Que você continue sendo esse exemplo, né? De pessoa batalhadora, que corre atrás, que resolve, que é compreensivo, né? Eu já falei com os seus irmãos, comigo, com os sobrinhos. Está sempre presente, mesmo longe, tá? E aquele que tiver com dificuldade, se resolva. Toma essa atitude que o peso fica menor, o fardo fica mais leve. Sim. Agora a senhora me deixa sem palavra aqui, dona Rosa. Lágrimas não é de tristeza, é de emoção, tá? É de tristeza, faz muito tempo que eu não choro. Eu choro só de emoção e de felicidade. Então, fica o meu abraço para você, um beijão no coração, não só seu, mas de cada um que passa por essa jornada, tá? Se eu puder ajudar alguém, tá aberto. Como você disse, eu só não sou de ficar me intrometendo muito. Sou tímida, mas vamos aí, tá bom? Tá bom, mãe. Muito obrigado por essa live, por essa oportunidade de contar um pouquinho a nossa história, sua experiência, as suas emoções. Acho que para mim é muito importante. Tenho certeza que será bastante importante para as pessoas que irão assistir e participar também. Queria agradecer meus irmãos também. Os convidei para fazer uma live. Vamos ver aí como que vai ser. Provavelmente não vai acontecer, que sou mais tímido. Mas a ideia dessa live é para enfatizar o mês internacional do LGBTQIA+, que é representado pelo dia 28 de junho, que é essa semana. E eu acho bastante importante trazermos mais referência, trazermos o amor e mostrar que a homossexualidade e a família também estão dentro da mesma caixinha, do mesmo universo. Certo, então, muito obrigado, mãe. Obrigado por quem está assistindo aí.
Alguém tem alguma pergunta? Última chance. Então a gente vai encerrar a live aqui para não postergar muito. Alguma dúvida? Tô com a Lara aqui, né? Em casa. Ah, é? A Lara... Aí. Beijo, Lara. Ah, é. Tipo isso. Peraí, mãe. Ah. Ixi. Peraí, que... Olha o que o Rodrigo falou, mãe. Ah. Continue sendo gay. Quando era hétero, era chata pra caramba. Pra não falar o palavrão que ele falou aí. O Rodrigo é meu irmão, gente. Pra quem não sabe, o Rodrigo é meu irmão mais velho. Ai, ai, só Jesus na causa, viu? Mas então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, mãe. Vou deixar salvo a live aqui para depois poder compartilhar e mais pessoas poderem ver depois com o tempo. Tá bom, Preto. Um beijo. Um beijo, mãe. Fica com Deus. Te amo demais. Eu também. Beijão.